lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, o TV Elas por Elas está falando sobre os direitos das mulheres com deficiência. Olá, eu sou Cida Ramos, deputada estadual, professora, mãe, pessoa com deficiência. Sou uma mulher negra, cabelos escuros, hoje com mechas, já estou me tornando loira com o passar do tempo. Com uma blusa marrom, né? Tenho olhos castanhos escuros, e hoje nós vamos tratar da questão dos direitos humanos e pessoa com deficiência. Importante a gente iniciar dizendo que a sociedade sempre conviveu com as diferenças, ou seja, a sociedade ela construiu modos diversos, mas sempre conviveu com as diferenças. O que são direitos humanos? Direitos humanos são proteções e garantias de igualdade que todo ser humano deve ter pelo simples fato de existir, ou seja, pelo fato de ser humano. Independente da sua condição física, da sua cor de pele, da sua condição social. Direitos humanos surgem para proteger e garantir justiça a todas as pessoas. Direitos humanos só é possível de ser discutido e de ser tratado no modo de produção capitalista. Direitos humanos têm tudo a ver com a consolidação desse modo de produção. Tem a ver com a discussão do iluminismo, da razão moderna. Só é possível, como eu disse, pensar em direitos humanos e em direitos das pessoas com deficiência se a gente se reporta ao fim do feudalismo e à luta organizada da sociedade e dos trabalhadores para pôr fim ao negacionismo, para pôr fim a um modo que era de produção feudal, que era extremamente excludente. Então, aqui nós vamos apresentar essa discussão das pessoas com deficiências e seus direitos, tomando por base a construção de uma sociedade que pôs fim a dogmas, que pôs fim a preconceitos, a discriminações, ao menos em parte. Porque na Idade Média, a pessoa com deficiência ela era vista como um monstro, como alguém que precisava ser totalmente eliminado da sociedade. Asilos e uma perspectiva de construção de que esses seriam seres humanos, ele vem com o advento, como eu disse anteriormente, do modo de produção capitalista. Então, nós passamos a um período em que as pessoas eram segregadas em asilos, e a Igreja Católica
teve um papel fundamental nisso. Ela acolheu essas pessoas, mesmo que de forma segregacional. Nós passamos, com o decorrer do capitalismo, a uma perspectiva de integrar as pessoas com deficiência à sociedade. Ou seja, já não era mais segregar em asilos, era fazer com que essas pessoas, a partir de uma série de modos construídos, de fazer com que a sociedade aceitasse a presença e a convivência dessas pessoas na sociedade. Então, essas pessoas, elas eram integradas a um modo de vida existente. A discussão da inclusão já é algo bem mais recente, né? A inclusão significa que as pessoas com deficiência, elas devem estar presentes na vida em sociedade. E hoje nós lutamos contra o capacitismo, que é você definir uma pessoa pela condição física, intelectual, sensorial que ela possui. Então, a deficiência hoje, ela é tratada como uma questão social. Isso é fruto de várias e várias lutas das famílias e da presença como sujeito, como alguém que vai tomar para si a tarefa de tratar dos seus próprios destinos. Então, é a luta organizada, a mobilização das famílias e das pessoas com deficiência que nos faz chegar a essa perspectiva conceitual, que é uma perspectiva que diz que a deficiência é uma questão social, coletiva, e não uma questão de âmbito individual, como era tratada até então. A ONU estima que nós temos hoje no mundo 1 bilhão de pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Isso significa 15% da população. Então, deficiência não é uma sentença natural, não é uma incapacidade intransponível. Deficiência não é uma normalidade ou uma doença como até então era visto pela sociedade. Deficiência antes de tudo, uma questão que precisa ser abordada, discutida e encaminhada com ações, serviços e políticas públicas pelo poder público, seja ele executivo, legislativo, judiciário. A deficiência, como dito anteriormente, foi vista como um problema unicamente pessoal, em que o indivíduo era considerado incapaz de viver em sociedade. E era incapaz de realizar funções e de exercer papel na sociedade. A deficiência hoje é entendida como a interação de pessoas com o meio, com o ambiente em que vive, no qual ela se relaciona. Então, é um ato relacional e não de capacidade ou incapacidade para exercer determinadas atividades em sociedade. Qual é o maior desafio hoje para as pessoas com deficiência? O desafio é, sobretudo, para que ela possa entender e para que ela possa fazer a sociedade entender que a deficiência dela, né, precisa ser discutida. E aí entra a questão do território, da cidade, entra a discussão do que é um território com capacidade de agregar, de juntar, de fazer com que os que moram e vivem nele possam usufruir de todos os bens, serviços produzidos socialmente. Portanto, discutir deficiência
nos remete e faz mediação com a discussão do território e das cidades. Por que isso? Porque nós vimos que deficiência não é uma questão individual, não é uma doença, não é algo que te incapacita para a vida, mas a deficiência, ela é sobretudo um ato relacional, onde o ambiente, o local, onde você tem seu cotidiano, ele vai definir quais são suas oportunidades, possibilidades e acessos que você vai ter. Por exemplo, na Paraíba, eu fui secretária de Estado de 2011 a 2018 e a primeira coisa que nós enfrentamos aqui à frente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano é que tinha muitas pessoas que não tinham registro civil. Ou seja, nós tínhamos um problema de subregistro. As pessoas nasciam e não eram registradas, não podiam exercer sua cidadania. Elas sequer existiam legalmente. E, como sempre, a pessoa com deficiência era o maior número de subregistros. Nós encontramos muitas pessoas com deficiência que sequer tinham o laudo de que tipo de deficiência intelectual, mental ela tinha. Então, é a maior demonstração de que nem direitos humanos estavam atuando, nem os direitos das pessoas com deficiência. Então, essa discussão da cidade é fundamental para as pessoas com deficiência. Os conselhos, os fóruns de pessoas com deficiência precisam estar atenta na discussão dos planos diretores das cidades para que possa valer os seus direitos, para que a gente possa discutir a questão de que tipo de mobilidade urbana atende os interesses de uma pessoa com deficiência. A discussão das calçadas, sempre irregulares, a discussão dos obstáculos que impedem o ir e vir da pessoa com deficiência, a questão do transporte público, as sempre rampas e elevadores dos ônibus que se encontram sempre quebradas, a formação dos motoristas dos transportes coletivos, que muitas das vezes não conseguem dar um atendimento humanizado à pessoa com deficiência no seu direito de se deslocar, de ir e vir. Então, hoje, essa questão do território é uma questão central na vida das pessoas com deficiência, nos direitos, na discussão dos direitos das pessoas com deficiência. Essa mudança conceitual que a gente passou ao longo dos anos, e quando a gente trata de pessoas com deficiência, a gente trata da história da humanidade, de como a humanidade foi se civilizando e foi se modernizando ao ponto de entender que todos nós, o que nos unifica é o fato de sermos humanos, Essa mudança conceitual, ela foi definida pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, proclamada pela Organização Nacional das Nações Unidas em 2016. A ONU declara que pessoas com deficiência são aquelas que têm um impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interações com barreiras diversas, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade e com as demais pessoas. Isso significa dizer que somos sujeitos da nossa própria história. Observem, quando a ONU diz que os quais, em interações com as barreiras diversas, podem obstruir sua participação. A ONU aqui está dizendo que
A pessoa com deficiência, ela não é um ser humano de segunda classe, de segunda categoria, ou muito menos um meio cidadão. É um ser humano que, se for dadas oportunidades para que ele tenha suas interações com o meio, com muitas oportunidades, com o poder público atuante e com políticas públicas, todas as barreiras e desafios podem ser superados. Então, os direitos das pessoas com deficiência são normas e valores que procuram, que buscam a proteção, amparo e inclusão para esse segmento. Esses direitos baseiam-se nos princípios da igualdade, em que todos devem ter condições de participação ativa na vida em sociedade. Esses direitos se confrontam frontalmente com o capacitismo. Essa perspectiva de definir, de analisar, de você atribuir ao outro ser humano desafios, possibilidades a partir da sua condição física. Capacitismo representa discriminação, representa toda diferença, representa restrições. O que são restrições? Limites impostos baseados na deficiência e não na potencialidade de cada indivíduo. A discriminação, ela impede que as pessoas com deficiência exerçam suas liberdades fundamentais e seus direitos, principalmente num país como o Brasil. E aí eu pergunto, quais são as leis brasileiras que protegem e que são fruto da construção coletiva e das lutas das pessoas com deficiência? O marco dela pode ser a Constituição Federal de 1988. Constituição que garante que todo cidadão é igual perante a lei. E pela Lei Federal 13.146 de 2015, chamada Estatuto das Pessoas com Deficiência. Esse estatuto, essa lei que permite que garantias constitucionais, direitos que são garantidos especialmente por essas leis aqui no Brasil e também pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela trata da questão da saúde, da educação, do direito ao esporte, do direito a toda a riqueza produzida num país por todos que moram e vivem nesse país. Então, entra a discussão da acessibilidade e quando dizemos que algo é acessível, nós estamos dizendo que todos podem ter acesso a isso, independente da sua cor, independente da sua condição física e da sua condição econômica. Acessibilidade trata, sobretudo, do acesso, do direito a acessar esses bens, serviços e políticas públicas produzidos coletivamente pela sociedade. Acessibilidade trata do acesso de todo e qualquer cidadão aos espaços e serviços públicos e privados na sociedade. Elimina barreiras e obstáculos que dificultam o acesso à educação, à participação política, à saúde, ao lazer, dentre outros. Quando a gente fala que os PCDs, que a acessibilidade garante que as pessoas com deficiência acessem bens e serviços, nós estamos falando de transporte público, nós estamos falando da possibilidade de chegar um deficiente auditivo
a um PSF, a um hospital e ter uma central de Libras. Nós estamos falando do direito de ir e vir, de pegar ônibus que tem os elevadores funcionando, do direito de receber medicamentos em casa, do direito de ter equipamentos e tecnologias voltadas para uma inclusão acessível, né, a equipamentos. Nós estamos falando de uma educação que tenha um currículo adaptado, né, que tenha livros em braille, que tenha rampas nas escolas, que tenha tecnologias que possibilitem salas de recursos para que esses estudantes eles possam permanecer na sala de aula. Então, nós estamos dizendo que as leis precisam ser efetivadas no mundo e no Brasil. Atualmente, nós temos 182 países que ratificaram a Convenção da ONU. Atualmente, nós estamos lidando com uma discussão que é fazer com que a pessoa com deficiência seja vista na sua integralidade. Todas as políticas sociais dos diversos ministérios, das diversas secretarias de Estado precisam tratar a dimensão da pessoa com deficiência como direito humano. E nós precisamos também entender que esses direitos eles se localizam de forma ampla e integral em todas as esferas humanas. Então, na saúde, na educação, na assistência, no esporte, na cultura, todas essas esferas da vida em sociedade precisa, ao elaborar uma política pública, agregar e inserir a pessoa com deficiência nessas políticas. Nós temos também algo que precisa ser muito discutido, que é a discussão da pobreza. A pobreza faz um sinal de mediação e de igualdade com a deficiência. A ampla maioria das pessoas que têm deficiência, elas não têm acesso a serviços e são pessoas que vivem em condições de pobreza. São pessoas que muitas vezes não têm o dinheiro do transporte para fazer uma reabilitação. Outro elemento que queremos discutir é a questão da violência. Nós faremos tudo isso em mais 2 vídeos que nós vamos fazer, que vai tratar das políticas públicas e o outro das leis que dão cobertura, inclusive das minhas leis, das leis que pude elaborar como deputada estadual, a única do Brasil, para discutir acesso, serviços e programas para as pessoas com deficiência. Faremos isso nos próximos vídeos. Políticas públicas e pessoas com deficiência. Eu vou trazer aqui o conceito de políticas públicas adotado por 2 autoras na área do serviço social, Bering e Boschetti, que definem as políticas sociais como a formulação de padrões de proteção social, são desdobramentos e até mesmo respostas e formas de enfrentamento, em geral setorializadas e fragmentadas, das expressões multifacetadas da questão social no capitalismo, cujo fundamento se concentra nas relações de exploração do capital sobre o trabalho. Nós hoje vamos discutir políticas públicas a partir desse conceito e pessoas com deficiência. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pelo menos 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência. Isso no Brasil, isso representa 24%
da nossa população. Não somos tão invisíveis assim, não é mesmo? Na Paraíba, somos 1.045.000 pessoas, numa população de 3,5 milhões de pessoas. Qualquer política pública voltada para as pessoas com deficiência depende fundamentalmente da construção de um marco normativo. Toda política pública social, ela tem um marco regulatório, um marco normativo, ou seja, uma base legal a partir da qual se pode construir qualquer ação governamental. Desde a década de 70, a mobilização dos vários segmentos da sociedade brasileira em função das demandas das pessoas com deficiência vem contribuindo para o seu desenvolvimento humano. Então, toda política pública ela é fruto da organização, da mobilização e das demandas de determinados segmentos. Não existe política pública que não fosse antes reivindicada, demandada, onde houve mobilização e luta, seja ela para o segmento das pessoas com deficiência, para os indígenas, para os quilombolas, para você que quer o direito a acessar a política de habitação. Enfim, o que eu quero dizer? Que qualquer política pública ela é fruto da contradição entre a mobilização das pessoas e a necessidade e a urgência do executivo, do poder público, de responder a essas demandas. E disso resulta o avanço no processo de politização dos sujeitos sociais, de modo que o Estado assume para si a responsabilidade e a obrigação ética de desenvolver as políticas para atender estas demandas, de proteção social, no caso da pessoa com deficiência, destinada ao segmento. Historicamente, o debate sobre a pessoa com deficiência e as políticas públicas ganha incremento a partir de 2001, porque em 2001 nós tivemos a aprovação da Classificação Internacional de Deficiência, Incapacidade e Desvantagens, o CIF, e esse CIF foi a designação dele, o conteúdo dele foi definido pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. A formulação de políticas públicas constitui-se assim no estado em que governos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas, ações e serviços que produzirão resultados ou mudança no mundo real e no cotidiano dos diversos segmentos. Inicialmente, é preciso ter clareza da relação entre a inexistência de serviços, ações e programas e a estruturação das organizações sociais que nascem do conflito econômico, político e social, exigindo do governo que faça uma intervenção que destine recursos para amainar esse conflito. Então, as políticas públicas são fruto dessa contradição, da ausência do poder público e da mobilização e da demanda dos segmentos que dela necessita. Desse processo deriva, como nós vamos ver, a ação do Estado brasileiro. Eu posso dizer que, por esta definição e reconhecimento dos direitos sociais, eles acontecem somente quando há participação social e mobilização. O conjunto das ações públicas, governamentais ou não, destinadas à satisfação de necessidades coletivas, ela advém desse processo de organização dos diversos segmentos.
Estas ações públicas, elas integram o elenco de estratégias utilizadas pelo Estado com vistas a quê? A reprodução das condições de vida do trabalho e dos diversos segmentos da sociedade. De forma mais ampla, nós podemos dizer que no Brasil, em se tratando de pessoas com deficiência, nós temos um marco, que é o marco de setembro de 2007. O governo federal trouxe o Programa de Direitos de Cidadania às pessoas com deficiência, com vastas medidas para que este grupo da população tivesse acesso a recursos e tivesse visibilidade nas suas demandas e nas suas necessidades. Cabe aqui ressaltar que em 2010, o governo federal define por lei o termo correto para tratar as pessoas com algum tipo de deficiência, pois foi através da portaria 2.344 que se utilizou o termo correto, o tratamento das anteriormente ditas pessoas com necessidades, pessoas passaram a ser pessoas ditas com necessidades especiais. Por leis, elas devem ser tratadas como pessoas com deficiência e não com necessidades especiais, nem portador de deficiência, porque a pessoa com deficiência ela não porta nada, ela é alguém com deficiência. Foi retirado oficialmente do termo a palavra portador. Diário Oficial da União, no dia 5 de novembro. A publicação do decreto aconteceu em 2010. Em novembro de 2011, o governo federal lança, por meio do decreto 7.612, o Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o conhecido Plano Viver Sem Limite. Este plano foi construído com base em demandas apresentadas em 2 edições de conferências nacionais das pessoas com deficiência e incorpora um conjunto de ações estruturadas em 4 eixos: acesso à educação, inclusão social, atenção à saúde e acessibilidade. Desse plano, desses eixos que são interdependentes e articulados ao mesmo tempo, foi construída uma rede de serviços e políticas públicas na expectativa de garantir acesso a bens, serviços e programas para as pessoas com deficiência, considerando suas múltiplas necessidades e as redes de serviços existentes. O plano Viver Sem Limite foi estruturado através de um conjunto de 22 ações e políticas públicas. A proposta do governo era buscar articulação entre as ações, construindo uma rede de serviços e políticas públicas em atenção às pessoas com deficiência. No campo das políticas públicas, território é um espaço de ação humana que transforma e é transformado pelo tecido social que este habita. Quando a gente fala em território, a gente está falando do indivíduo concreto que mora no município X, em tal localidade. Cabe neste contexto ao gestor de políticas públicas a compreensão de entender o seu território, de entender os espaços vazios de ações que precisam ser realizadas como um espaço de intervenção e de planejamento para a implementação e avaliação das políticas públicas. Então, é no município, é no território concreto que a vida das pessoas acontece. É o estudo desse território,
quais são os vazios de políticas públicas que o gestor precisa analisar, entender, conhecer para poder planejar as políticas públicas. No plano Viver Sem Limite, este conceito foi amplamente aplicado nas ações da área de saúde. A partir da execução das ações desta área, o Ministério da Saúde identificou a necessidade de otimização e priorização das suas ações territorialmente, convocando os pontos de atenção das redes de saúde a atuarem de forma integrada e articulada. Deste processo, resultou a publicação da portaria do Ministério da Saúde de número 793, que institui a rede de cuidados às pessoas com deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde. Estabelece a necessidade da regionalização dos serviços como critério para a definição e instalação de seus equipamentos, serviços que são postos à disposição da pessoa com deficiência para reabilitação, para exames, para laudos, além dos equipamentos e das particularidades territoriais de cada estado, de seus municípios, partícipes e da sua rede de serviço existente, resultando em um amplo acordo de cooperação local. Para se avaliar se o plano Viver Sem Limite é necessário, para avaliarmos o plano Viver Sem Limite, é necessário compreendermos este movimento social que se originou e vem se organizando ao longo das décadas, bem como ocupa os espaços de gestão e construção política. É a partir do Viver Sem Limite que o Brasil, os estados e os municípios se dão conta que as crianças com deficiência, elas não frequentam as escolas, primeiro porque não tem quem as leve até as escolas. Elas precisavam do transporte, do ônibus, mas não de qualquer ônibus, o ônibus escolar adaptado, com elevadores, com plataformas que pudessem acessar as cadeiras e atender rodas e atendesse às necessidades das crianças com algum tipo de deficiência. Nós tivemos também nas escolas avanços para a permanência das crianças e dos adolescentes com deficiência, as salas de recursos, algo fundamental para que no contraturno aquelas crianças que têm algum tipo de deficiência ou adolescentes pudessem ter um reforço com todos os equipamentos e a estrutura necessária tecnológica à disposição delas e com um tutor para que pudesse acompanhar seu desenvolvimento. Além disso, aparece também a figura daquela pessoa que acompanha um deficiente auditivo, visual, com autismo, com síndrome de Down, essa pessoa ela passa a pertencer, está ali junto ao cadeirante para que ele possa, a partir desse apoio, desenvolver-se plenamente na sala de aula. A política de educação avançou, Nós saímos da discussão da segregação, que são as escolas chamadas escolas especiais, destinadas para pessoas com deficiência e que segrega, que não permite o que de melhor a educação tem, que é o processo de socialização, de ambientação, que é bom, que não só é fundamental para a pessoa com deficiência, para que ela possa entender que ela está ali em volta de outros, mas também é fundamental para que os que não têm deficiência compreendam que o mundo é feito de diferenças e que todos devem ter
oportunidades e possibilidades, de acordo com as suas necessidades. Portanto, foi um avanço imenso essa educação, que é uma educação inclusiva, que é uma educação articulada, que é uma educação onde as pessoas, de forma a agregar-se, elas podem conviver em sociedade. Nós vamos dizer aqui algumas das políticas públicas para as pessoas com deficiência. A meia entrada em cinemas, em shows, ela é importante. Por que ela é importante? Você poderia me perguntar, é uma forma de segregar? Não, ela é uma forma de tratar desiguais de forma desigual também, porque a pessoa com deficiência, em sua maioria, nós já tratamos isso no vídeo anterior, elas têm um sinal de igualdade com pobreza. Permitir que essas pessoas acessem a política de cultura, shows, a cinemas, ela é fundamental. A meia entrada é uma conquista, é direito das pessoas com deficiência, como é direito dos estudantes em geral. Isenções de impostos para acesso a automóveis é outra conquista das pessoas com deficiência. Aposentadoria especial para os que precisam dela. Habilitação e reabilitação profissional. Cotas de emprego, para que as empresas compreendam que a pessoa com deficiência acabe com a visão capacitista. Para isso, as empresas precisam das condições necessárias para que as pessoas com deficiência possam permanecer e tenham as condições adequadas para exercer o seu exercício profissional. Vagas reservadas em concurso público, também fundamental, porque a gente trata desigual, dando mais oportunidade, para que eles possam, a partir de todas as ausências e lacunas que tiveram por falta de políticas públicas, eles possam ter a oportunidade que precisam. O passe livre intermunicipal e interestadual e no próprio município. João Pessoa tem o passe livre, Campina Grande também tem. Para as pessoas com deficiência, fundamental para que pais levem os filhos para fazer a reabilitação. E para o ir e vir das pessoas com deficiência. Aprendiz com deficiência, programa Jovem Aprendiz com Deficiência, oportunidade do primeiro emprego, oportunidade de, ao mesmo tempo que ele estuda, poder, assim como outros jovens, ter sua experiência profissional. Reservas de unidades habitacionais, serem priorizadas pessoas com deficiência no acesso à moradia, no direito à casa. Auxílio, inclusão, benefício da prestação continuada, o BPC, que é destinado a pessoas com deficiência grave que não têm condições de trabalhar e cuja família a renda é 1/4 do salário mínimo. Então, é uma renda fundamental para evitar que elas façam da sua deficiência objeto de mercantilização em sinais, em rodoviárias, em locais públicos. O BPC foi um avanço imenso na autonomia, na identidade e no reconhecimento das pessoas com deficiência como pessoas de direitos, como cidadão, e não como alguém que precisa mendigar em sinais, em rodoviárias, em frente a lojas, pelo direito de viver. As ações no território e intersetorialidade. As pessoas com deficiência hoje possuem uma rede de conselhos de direitos da pessoa com deficiência. Tem o Conselho Nacional, os conselhos estaduais e os conselhos municipais, que dão apoio
as pessoas acompanham, fiscalizam a ação do poder público, municipal ou estadual ou nacional. Acompanha, fiscaliza, monitora as ações e implementação das políticas públicas destinadas ao segmento e exigem também a presença no orçamento público, no orçamento que é onde toda a riqueza produzida no município, no estado ou no país, ela é dividida socialmente. Cabe aos conselhos essa fiscalização e esse acompanhamento. Capacitação em direito das pessoas com deficiência e acessibilidade. Estado, municípios e organizações não governamentais realizam essa atividade frequentemente. Um novo modelo de avaliação unificada da deficiência e cadastro, inclusão, intersetorialidade e transversalidade. O que é que significa isso? Significa dizer aos estados, aos municípios, que a política da pessoa com deficiência ela precisa estar em todas as secretarias existentes no município ou no estado. Articulação das políticas públicas para as pessoas com deficiência. Órgãos gestores, órgãos que articulem todas as demais secretarias. Geralmente esses órgãos, eles ficam muito vinculados ao prefeito ou aos governadores. Então, esses são alguns dos avanços de forma das pessoas com deficiência se mobilizarem, se articularem, né? No plano Viver Sem Limite, a participação social acontece na mesma lógica do modelo adotado pela maioria das políticas públicas, isto é, através da garantia da descentralização e do controle social das políticas sociais, conforme o que determina o artigo 7º do decreto, que caberá ao grupo gestor de articulação e monitoramento apresentações periódicas dos resultados do Conselho Nacional de Direitos das Pessoas com Deficiência. Eu quero, para concluir, dizer que muito se avançou, mas ainda a execução dessas políticas, ela precisa retirar entraves para a sua efetivação. E os entraves encontram-se, sobretudo, na questão orçamentária. A participação, a mobilização das pessoas com deficiência é fundamental para que as políticas públicas elas possam ocorrer e se efetivarem. Hoje nós vamos tratar da discussão de leis e de pessoas com deficiência, de legislações. Primeiro dizer, alguém poderia me questionar, mas existem tantas leis no Brasil, leis para tudo. E pessoas com deficiência também têm bastante leis, mas elas não são aplicadas. E eu vou te dizer, a lei é um marco legal, é um elemento ético, ela é fundamental para que a gente possa cobrar o direito. Se não houver a lei, nós não temos como cobrar o direito. É bem verdade que no Brasil nós temos diversas leis, temos mais leis do que efetividade das leis, mas para que a gente tenha efetividade, é preciso que a lei exista para a gente poder reclamar o direito. Então, em termos de legislação para as pessoas com deficiência, no Brasil, na Paraíba ou no seu município, nós temos um marco fundamental. Que marco é esse? A Constituição de 1988, que pode ser considerada, em termos de avanço, em relação às questões sociais, garantias de direitos e de cidadania. Todavia, no que se refere às pessoas com deficiência, as decisões relativas à implementação das políticas públicas,
elas foram remetidas à regulamentação posterior. E ainda que o marco legal tenha formalizado direitos básicos e essenciais, mantiveram-se ideias de caráter assistencialista e que se constituem entraves ao processo de inclusão social e participação no desenvolvimento do país das pessoas com deficiência. É interessante citar aqui dois artigos da Constituição Federal. O artigo 23 do inciso 2º, que estabelece competências comum da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Esse artigo, ele estabelece que todas as esferas do poder público, seja a União, Estado e municípios, eles têm competências e obrigações que devem ser cumpridas em relação às pessoas com deficiência. Para cuidar, esse artigo diz, para cuidar da saúde, assistência pública, da proteção, garantia e dos direitos das pessoas com deficiência, ou seja, a Constituição estabelece a obrigação de todas as esferas do poder público. E o artigo 24, no inciso 14, ele assevera que compete a todos os níveis de organização do Estado legislar da mesma forma e da mesma maneira sobre a proteção e a integração social das pessoas com deficiência. Isso significa que todos os entes federados têm obrigação de ter uma atuação e um caráter intergovernamental, integrador das medidas adotadas pelo poder público e que também evidenciam ter competências e o que pressupõe aportar recursos oriundos das receitas arrecadadas em cada nível de governo. Com isso, a Constituição quer dizer que Estado, União e municípios, a partir do montante que elas arrecadam, elas devem entrar com recursos, todos os entes federados, para que a política possa ocorrer no território. A lei número 7.853 de 1989 dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência, a CORDE. Institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos e difusos das pessoas com deficiência. Disciplina sua atuação no Ministério Público, define crimes e dá outras providências. E ela foi regulamentada pelo Decreto 3.298 de 1999, que também dispõe sobre a Política Nacional para a Integração das Pessoas com Deficiência. Esse decreto consolida as normas de proteção e corresponde aos principais documentos normativos garantidores da cidadania das pessoas com deficiência. Os princípios, as diretrizes, os objetivos e os instrumentos da Política Nacional para a integração das pessoas com deficiência tratam da ação governamental e das responsabilidades de cada setor, determinando pleno acesso à saúde, à educação, à habitação, ao lazer, ao turismo, ao esporte, bem como as normas gerais de acessibilidade nos espaços físicos, nos transportes, na comunicação, na informação e no que tange às ajudas técnicas. Toda essa legislação, ela deve interferir diretamente na aplicabilidade das políticas públicas essenciais para o segmento
mas na prática as leis que compõem a Seguridade Social, saúde, previdência e assistência ainda deixam grandes lacunas ao discorrer sobre os direitos das pessoas com deficiência. Percebam que avançamos, mas não tanto. Avançamos, mas não na medida da necessidade posta para o poder público. A política de saúde, por exemplo, possui uma regulamentação que é a Lei Orgânica da Saúde, a Lei número 8.080 de 1990, que dita as características do Sistema Único de Saúde, o SUS. Esta lei não trata de qualquer atenção especializada à saúde daqueles que apresentam alguma deficiência. Então, avançamos em termos da construção de um sistema de saúde, mas ainda não foi suficiente para que a lei pudesse discorrer sobre a atenção às pessoas com deficiência. Já a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8.742, de 1993, a chamada Lei Orgânica da Assistência Social, regulamenta as ações relativas ao atendimento de habilitação e reabilitação, tendo como público-alvo as famílias com renda inferior a meio salário mínimo. Lembrem que no vídeo anterior nós falamos do BPC, Benefício da Prestação Continuada. Também esse benefício assistencial não contributivo é destinado às pessoas que tenham deficiência severa a ponto de incapacitá-las. Então, a outra lei que nós vamos ter é a lei número 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social e da outras providências, conhecida também como a Lei de Cotas. Surge como ação afirmativa para a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, havendo um percentual de vagas a serem preenchidas por essas pessoas em empresas e setor privado e também em setores públicos. É fazer com que a sociedade entenda que o capacitismo é algo que precisa ser superado pela sociedade brasileira. É uma cultura que já não cabe na vida em sociedade, se pensarmos em democratização, em desenvolvimento. Então, uma lei extremamente importante, que é oportunizar as pessoas com deficiência a mostrarem todas as suas potencialidades nas diferentes áreas do trabalho. Nós temos também as leis de cotas nas universidades para ingresso das pessoas com deficiência no ensino superior público. Outras leis mais específicas nós vamos ver que ao longo do tempo elas vão surgindo e elas tratam de questões relativas aos segmentos, como por exemplo a Lei 10.048 e a Lei número 10.098, ambas do ano 2000, estabelecem as normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. É o direito de ir e vir, de você andar na sua cidade, de você poder se movimentar no território. Essas leis, elas foram regulamentadas pelo decreto 5.296 de 2004, que dispõe sobre o atendimento prioritário a pessoas com deficiência e trata da acessibilidade arquitetônica e urbanística, do acesso aos meios de transporte, do acesso à informação, à comunicação, à tecnologia assistida, além de estabelecer o Programa Nacional de Acessibilidade e o Comitê de Ajudas Técnicas. Nós temos aqui também, no ano de 2000
2015 é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Já tínhamos tratado disso no primeiro vídeo, que traz regras e orientações para a promoção dos direitos e liberdade das pessoas com deficiência, com o objetivo de garantir a inclusão e a cidadania. Aqui, quero abrir um parênteses, como vocês podem ver, temos uma legislação robusta. Disse no início desse vídeo, é fundamental essa legislação para que a gente possa reclamar o direito. Uma rua onde as pessoas com deficiência física não possam transitar porque as calçadas são irregulares, porque não existe rampa numa escola, qualquer pessoa pode entrar com um processo e obrigar o município, o Estado, a colocar a rampa, porque existe a lei. O Ministério Público, os órgãos de controle, eles precisam ser acionados. A pessoa com deficiência é um consumidor em potencial como qualquer outro ser humano. E ele precisa saber e entender que pode reclamar esses direitos. Para isso, ele precisa ter acesso às leis, conhecer o conteúdo das leis. Esse é um dos maiores desafios que temos hoje. É condensar, formatar todas essas legislações e colocá-las de forma acessível, disponibilizada para os segmentos da pessoa com deficiência, para os conselhos, os fóruns de pessoas com deficiência, os agrupamentos, o movimento de mulheres com deficiência. É fundamental a propagação, a informação, a formação das pessoas com deficiência no sentido de delas se entenderem como sujeitos de direitos. Se são sujeitos de direitos, são também sujeitos de deveres, mas sujeitos de direitos para poder reclamar, para poder cobrar, para poder demandar do poder público municipal ou estadual todas as ações necessárias para que sua vida possa ser desfrutada, ela possa viver plenamente todas as conquistas políticas, jurídicas, sociais, que a humanidade construiu. Portanto, a pessoa com deficiência, como humano que faz parte desse processo de conquistas. Como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa da Paraíba, atuamos de maneira efetiva, promovendo forte articulação com o segmento das pessoas com deficiência, mas não só isso, reunindo entidades da sociedade civil, órgãos do sistema de justiça, gestores estaduais e municipais e demais referências por meio de reuniões constantes institucionais, sejam ordinárias ou extraordinárias, presenciais ou por videoconferências, sendo essencial no direcionamento de protocolos de atendimento em relação à Covid-19, com vistas na proteção das pessoas com deficiência. Também ocorreram diversas audiências públicas, diversas plenárias para discutir o tema de interesse da população, sessões deliberativas, onde nós discutimos e votamos projetos de lei. Nós vamos aqui falar de algumas dessas leis, mas antes de falar disso, eu gostaria de dizer um pouco da experiência do que foi construído nessa Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa da Paraíba. Nós conseguimos, a partir da comissão, criar um fórum amplo de participação que envolve conselhos, universidades, OAB, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, a todas as entidades dos segmentos,
governo municipal, governo estadual, numa ampla frente intersetorial e interpoderes para discutir a questão do transporte, do acesso à saúde, à educação, à cultura, enfim, ao trabalho. Na pandemia, essa comissão ela foi fundamental para que a gente, inclusive, cobrasse do poder público e da sociedade em geral o acesso à informação. Fizemos reuniões com o sindicato, das redes de comunicação, das diversas TVs, rádios existentes no Estado, para que fizessem uma comercialização, comerciais educativos, informativos, para que a pessoa com deficiência ela pudesse se proteger e saber como se proteger do processo da Covid. Cobramos que nos hospitais a informação chegasse, tivesse centrais de libras de acesso à informação para as pessoas com deficiência auditiva. Discutimos a realidade dos deficientes visuais, que toca em tudo, e esse toque era motivo de disseminação da Covid. Discutimos a situação das mães com filhos autistas, o isolamento, né, e de como isso afetava do ponto de vista e aprofundava a deficiência que eles possuem, como a síndrome de Down também. Então foram diversas questões que nós discutimos. Aqui eu gostaria de relacionar, se vocês me permitem, algumas das leis que nós elaboramos aqui na Assembleia. A Lei 154/2019, Lei Complementar número 58/2003, que trata do regime jurídico dos servidores públicos do Estado da Paraíba. Esse projeto de lei complementar amplia o número de 5 para até 10% de vagas em concursos públicos promovidos pelo Estado da Paraíba às pessoas com deficiência. Ampliamos de 5 para 10% o número, o percentual nas cotas de concurso público. A Lei 11.393/2019, que dispõe sobre a adaptação de terminais de autoatendimento de instituições financeiras, os bancos, no Estado da Paraíba, para as pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida. A Lei 11.428/2019, que trata da obrigatoriedade da presença de equipe médica e técnica com ambulância em competições de atléticas paralímpicos realizadas pelo Estado. A Lei 11.421, que disponibiliza em braille os livros e materiais didáticos de autoria do poder público, bem como histórico escolar, certificado e diploma pelo estabelecimento de ensino instalados na Paraíba. São diversas leis. Eu vou pedir a vocês, né, nós temos leis que determinam as informações vinculadas em campanhas do governo estadual, que elas sejam todas acessíveis, leis que cria no Cine Banguê, que é um cinema do governo do estado, sessões mensais de forma gratuita para atender as pessoas com deficiência auditiva e visual, e todas de forma inclusiva, né, com a adoção de legendas em língua portuguesa nos filmes nacionais e estrangeiros. Nós temos a lei da Associação Integrada de Mães de Autistas, reconhecimento a essas associações. Nós temos diversas leis que têm contribuído para que as pessoas com deficiência ponham fim e se organizem para dizer não ao capacitismo. Então, convido vocês a conhecerem a nossa página nas redes sociais, Cida Ramos M, e a conhecer o nosso trabalho. E eu digo que o lugar da pessoa com deficiência é onde ela quiser estar. Vem comigo, vamos construir
uma Paraíba e um Brasil em que todos se reconheçam pelo fato de serem humanos. Vamos avançar na luta da pessoa com deficiência. Gostou do tema desta semana? Então reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.